Olá pessoal, hoje faremos este abraça coelho. Fizemos a cenourinha. Essa cenoura, ela pode abraçar a mãozinha do seu coelho. Então eu posso simplesmente enrolar aqui e aí ela fica presa ao coelho. Pode ser no pescoço, só fazer um fiozinho um pouco maior dos bracinhos, ou simplesmente para acompanhar o coelhinho. Então hoje a gente vai fazer essa cenourinha para poder ficar agarrada com o seu coelhinho. Então, eu posso simplesmente entrelaçar aqui e ela fica presa. Ou dar um nozinho. Então, eu posso fazer para amarrar no pescoço, ou em qualquer outra parte, ou outro objeto. Então, vamos dar início à nossa cenoura. Então, essa cenourinha foi feita usando as cores cheddar. Então, eu utilizei a cor cheddar, que é número 4131, para fazer a base do corpo. E aqui eu utilizei o resto do fio amigurumi na cor Greenery, número 5203. Não sei se é assim que fala, Greenery, mas é esse tom de verde aqui. Então, pode ser utilizado outras cores, mas eu, para essa confecção, utilizei essas colorações. Então, vamos iniciar a nossa receita. Então, iniciamos com a cor Greenery, essa cor verde, onde faremos um anel mágico com 6 pontos baixos. Utilizei a agulha na numeração 2. Eu prefiro fazer com essa numeração para que o ponto fique um pouco mais apertado. E aí, como marcador, eu utilizo um clipe sempre. Então, eu utilizo esse clips, pode ser qualquer clips ou um marcador convencional. Ou marcar com um fio, quem prefere. Então, vamos iniciar com o anel mágico. Dentro do anel mágico, colocaremos um total de 6 pontos baixos. Então, iniciamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechamos o anel mágico. No primeiro ponto aqui, primeiro Vzinho, faremos um ponto baixo. Então, aqui nós temos o primeiro ponto, onde farei um ponto baixo. Vou colocar o meu marcador nesse ponto. Volto aqui atrás e esse fio que ficou aqui, puxo mais um pouquinho para que o anel não abra. E dou 2 pontinhos. 2 nozinhos, na verdade. Então, dou 2 nozinhos para garantir que a peça não vai abrir. Vou cortar um pouco desse fio, que ficou em excesso. E vou dar na sequência. Então, fiz os 6 pontos no anel mágico. Então, fizemos 6 pontos no anel mágico. E agora, utilizando a alça de trás, então, vou pegar aqui, ó, no primeiro ponto, nós temos as 2 alças. Pego somente a alcinha de trás, vou fazer 6 aumentos por toda a carreira. Então, somente a alcinha de trás, vamos pegar somente a alcinha de trás e faremos 6 aumentos por toda a carreira. Então, vai ser uma laçada no primeiro ponto, 2 pontos no primeiro ponto. Então, um aumento. Vou para o segundo ponto, somente pela alça de trás, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Vou para o próximo ponto pela alcinha de trás, faço o meu aumento. No próximo ponto pela alça de trás, outro aumento. No próximo ponto pela alça de trás, mais um aumento. Pela alça de trás, mais um aumento. Chegamos no marcador, também pegaremos a alça de trás e faremos, escapou aqui, pela alça de trás faremos também o nosso último aumento, totalizando 12 pontos baixos. Colocaremos novamente o marcador. Então, aqui eu tenho 12 pontos baixos somente pela alça de trás. A próxima carreira também continuaremos pela alça de trás, só que faremos um ponto e um aumento. Então, nesse primeiro ponto, pela alça de trás, faremos um ponto. No segundo, pela alça de trás, faremos um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Então, o próximo, pela alça de trás, um ponto. No próximo ponto, pela alça de trás, um aumento. Então, pela alça de trás, continuaremos durante toda a carreira, sendo um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Então, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo,
um aumento, um ponto baixo e no marcador um aumento. Colocamos de novo nosso marcador. Então, a partir dessa fase, trocaríamos de fio. Agora, nosso fio será o cheddar, que vai dar a base para o corpinho da cenoura. Então, vamos fazer a troca de fio. Eu faço a troca de fio pegando este primeiro ponto, laçando e fazendo um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto. Então, fiz um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma vez aqui. Então, no primeiro ponto, logo após o marcador, faço um ponto baixíssimo, puxo um pouco esse fio, volto por trás, nesse mesmo ponto que eu fiz o ponto baixíssimo, pego o fio e puxo para trás. Puxo bem para trás, vou tirar meu marcador. E aí, como eu estou fazendo uma sequência pela alça de trás, aqui eu pegarei só uma das alcinhas, que é a alcinha de trás. Então, ela tem duas alcinhas nesse ponto aqui que eu testava o marcador. Tem as duas laçadas, eu pego somente a alcinha de trás e junto com esse fio do meu arremate. Puxo bem. Então, agora eu tenho as duas alcinhas ali na agulha. Vou trocar para o meu fio cheddar. Então, agora, vamos começar a utilizar o fio cheddar. Então, vou deixar uma ponta aqui para poder fazer o arremate. Vou puxar por dentro desses dois fiozinhos. Tem uma pontinha aqui, eu vou deixar para poder amarrar com o verde. Puxo bem o fio verde. E segurar aqui. Então, agora, como eu ainda continuarei com uma sequência de aumentos, segurando o fio aqui, depois eu vou amarrar, eu vou iniciar ainda pela alça de trás, agora iniciaremos a próxima carreira, ainda será uma carreira de aumentos. Então, essa carreira, nós teremos 2 pontos baixos e um aumento pela alça de trás. Então, aqui, peguei a primeira alcinha de trás, um ponto baixo. A segunda, um ponto baixo. Na terceira, será o aumento. Então, 2 pontos no mesmo ponto. E continuaremos durante toda essa sequência. 2 pontos baixos. Então, 1, 2, um aumento. Pela alça de trás, um ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento. Próxima, 1, 2 pontos baixos e um aumento. Um, 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 e um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e nosso aumento. Então, agora eu vou colocar o marcador de novo, não coloquei antes porque dava pra identificar para mudança de cor. Vou vir aqui atrás, quem quisesse ter feito antes, poderia ter feito já. E vou cortar essa linha verde, que é a agulha nele, e vou dar um nozinho. 2 nozinhos, pra ficar bem firme. Então, pego o fio verde com laranja e dou 2 nozinhos pra não soltar. Amarrado. Agora, a gente continua na sequência. Na próxima carreira, teremos... Não pegaremos mais alça de trás. E agora, continuaremos com os aumentos. Agora, serão 3 pontos baixos e um aumento durante toda a carreira. Então, aqui no primeiro, um ponto, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e um aumento. Aumento sobre aumento, está ficando. Então, nessa carreira, é ponto sobre ponto. Baixo não pega a alcinha de trás, pega as duas alcinhas. Então, será uma carreira de 3 pontos baixos e um aumento. Então, peguei as duas alcinhas, um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo, 3 pontos baixos. E agora o nosso aumento, que é 2 pontos no mesmo ponto. Então, eu farei isso durante toda a carreira. 3 pontos baixos e um aumento.
3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. Finalizamos a carreira. A próxima será também de aumentos, onde teremos 4 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Lembrando que não estamos mais pegando pelas de trás. Então, estamos pegando as duas alcinhas. Então, aqui pegando as duas alcinhas, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. 1, 2, 3, 4 e no marcador o nosso aumento. Agora, nosso último aumento, que é 5 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Faremos isso por toda a carreira. Colocamos o marcador e encerramos nossas carreiras de aumento, totalizando 5 pontos baixos e um aumento. Agora, vamos iniciar a sequência de ponto baixo sobre ponto baixo. Serão um total de 13 carreiras de pontos baixos sobre ponto baixo. Então, vamos iniciar aqui essa sequência. Ponto baixo, pegando as duas alcinhas de trás, ponto baixo sobre ponto baixo, durante toda a sequência dessa carreira. Então, ponto baixo por toda a carreira.
Chegamos no marcador, mais um ponto baixo. Então, agora, fizemos a primeira carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Farei mais 12 carreiras, totalizando as 13 carreiras, e aí volto aqui para dar prosseguimento. Então, voltamos, fizemos as 13 carreiras. Então, temos aqui uma sequência de 13 carreiras de ponto sobre ponto. E agora vamos inserir os olhinhos. Os olhinhos ficam entre as carreiras 15 e 16, contando no total. Então, aqui conta desde o miolo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Na carreira 15, então, nós vamos inserir um olhinho aqui. O olhinho que eu estou utilizando é a numeração 12, mas pode ser menor ou maior, de acordo com o gosto. Então, vou inserir esse olhinho. Coloquei o olhinho, vamos colocar a tarraxinha. E para ficar mais preso, considerando que pode ser uma criança que vai utilizar, eu costumo queimar a ponta para garantir que nenhuma peça possa soltar. Então, eu vou queimar e achatar aqui para ficar bem preso. Então, achatei, vou garantir que minha peça não abra e nem solte os olhinhos. Então, eu fiz com o primeiro, aí eu conto, a partir do primeiro, a quantidade de botões A partir do primeiro, a quantidade de fileiras que tem que ficar entre um olhinho e outro são 4. Então, aqui temos 3, 4. Só que como o olhinho é grande, ele acaba utilizando 2 carreiras que ficam abaixo do olho. Então, pulo mais 2. E a metade da minha carreira é aqui nessa linha. Então, vou contar 4 pontos, mais 2 onde vai ficar o olho, total de 6 pontos. E aí, eu vou inserir meu segundo olho. Então, faço a marcação. E aí, eu vou inserir o segundo olhinho. Empurro bem, pra ficar bem juntinho a peça. E coloco a borrachinha. Prendo bem, e aí eu queimo a ponta. Usando um isqueiro. Vou queimar essa ponta. E achatar aqui. Assim eu consigo garantir que não vai soltar esses olhinhos. Então, está na mesma fileira. E agora nós damos prosseguimento à peça. Continuamos a sequência. Então, agora nós começaremos as diminuições. Como ocorreu um aumento até 5 pontos e uma diminuição, agora nós voltamos no sentido inverso. Então, faremos 5 pontos e uma diminuição. Então, a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E a diminuição, pegaria as alcinhas da frente, pego a primeira e a segunda e dou uma laçada entre as duas e mais um ponto. Fiz uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, mais uma diminuição. Então, no próximo ponto, eu pego a alcinha da frente, junto com a próxima alcinha da frente. Puxo uma vez, puxo a segunda vez, fiz outra diminuição. Continuaremos. Então, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, 5 pontos baixos. E aí vem a nossa diminuição. Pego a alcinha da frente e a do próximo ponto. Peguei as duas alcinhas da frente, puxei o fio, uma laçada, tiro mais uma vez, 2 laçadas. Fiz mais uma diminuição. Vamos para o próximo. 1 ponto baixo, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e mais uma diminuição. Então, vem aqui 1, 2 alcinhas. Puxei uma vez, puxei 2, outra diminuição. E assim sucessivamente até fechar a carreira. 5 pontos baixos. E uma diminuição. Até finalizar a carreira.
fechei com 5 pontos, sobrou um ponto do marcador, que vai ser a nossa diminuição. Então, pega uma alcinha, a outra alcinha, puxei uma vez, puxei duas. Finalizamos a nossa primeira sequência de diminuições, que é de 5 pontos baixos e uma diminuição. Agora, para dar sequência, faremos 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, serão 2 carreiras somente de ponto sobre ponto. Então, vou fazer a primeira carreira. A primeira carreira de ponto sobre ponto, faremos a segunda carreira de ponto sobre ponto. Finalizamos a segunda carreira de ponto sobre ponto. Então, foram 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, fazemos mais uma vez uma carreira de diminuição. Então, como o anterior foi 5 pontos baixos e uma diminuição, agora faremos 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E aí, eu pego a alcinha da frente dos 2 próximos pontos, faço uma diminuição. Puxo uma vez, puxo duas. Feito uma diminuição. Novamente, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E agora uma diminuição. Alcinha da frente e do próximo ponto também. Puxo uma vez, puxo. Vamos voltar aqui. A nossa diminuição que deu algo errado. Então, peguei a primeira alcinha e a segunda, puxei uma vez, puxei duas. 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E uma alcinha. A segunda, puxo uma vez, puxo duas. Novamente, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E aí vem uma diminuição. Farei por toda a minha carreira essa mesma sequência, sendo 4 pontos baixos e uma diminuição.
Chegamos no marcador, sobrou um ponto, e o ponto marcador faremos a nossa última diminuição. Encerrando essa carreira de 4 pontos baixos, uma diminuição, faremos 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, serão 2 carreiras somente de ponto sobre ponto. Por toda a volta, faremos ponto baixo sobre ponto baixo. Uma carreira, agora vamos para a segunda. De ponto baixo sobre ponto baixo por toda a sequência. Encerramos nossa sequência de ponto sobre ponto, onde nós fizemos 4 pontos baixos e uma diminuição, aí 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora vamos para a nossa terceira diminuição, onde nós teremos 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3 pontos baixos, e agora nós fazemos a diminuição. Alcinha da frente e alcinha da frente, puxa uma vez, puxa duas. Fizemos uma diminuição. Seguiremos por toda a carreira. 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e uma diminuição. Alcinha da frente, puxa uma vez, puxa duas. 3 pontos baixos, 1, 2, 3, uma diminuição. Faremos por toda a sequência. Finalizamos a nossa diminuição. Agora faremos 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, somente ponto sobre ponto.
primeira carreira de ponto sobre ponto. Vamos para a segunda carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, finalizamos a nossa segunda carreira de ponto sobre ponto. Então, foram 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, antes de irmos para a nossa carreira de diminuições, vamos fazer o enchimento dessa cenoura. Então, agora utilizaremos fibra siliconada, para fazer o enchimento. Então, deixamos bem cheio. Eu gosto de deixar com a estrutura bem firminha. Então, vamos encher com bastante fibra. Então, deixamos um pouco com fibra. E agora a gente dá sequência. E depois completamos com mais fibra para completar o enchimento. Então, agora serão 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos. E nossa última diminuição, sobrou um ponto mais o ponto do marcador. Então, faço a nossa diminuição. Então, após essa carreira de diminuição, serão 2 carreiras de ponto sobre ponto. Cuidado para não pegar fibra. Então, vou com esse dedo empurrando. Não vir fibra junto com o ponto. Então, ponto baixo sobre ponto baixo. Chegamos no marcador.
primeira carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, começamos aqui. Ponto baixo sobre ponto baixo durante toda a sequência. Finalizamos a sequência. Agora faremos um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição por toda a sequência. Um ponto baixo e uma diminuição. 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 Um ponto baixo e uma diminuição no marcador. Encerrando a sequência de diminuição, faremos 2 carreiras de ponto sobre ponto. Primeira carreira, segunda carreira. Por toda a sequência, ponto baixo por ponto baixo, sobre ponto baixo. Então, fizemos 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos completar com mais fibra para ficar bem preenchido.
Então, agora, faremos, para finalizar, 6 diminuições. Cuidando para não sair a fibra, faremos carreira só de diminuições. Então, pega a primeira alça e a segunda, puxo uma vez, puxo duas. Vou para a segunda, uma, duas, puxo uma vez, puxo duas. Próxima, pega a primeira alça, a outra alça, puxo uma vez, puxo duas. Próxima alcinha, puxo uma vez, puxo duas. Puxo duas alcinhas, diminuições em toda a carreira. Então, pego a próxima, puxo uma vez, puxo duas. E no último ponto, pego um, dois e puxo. Deixaremos uma quantidade de fio para poder fazer o acabamento. Então, essa quantidade está suficiente. Puxo. E usaremos agora a agulha para fazer. Então, eu vou fazer aqui o anel mágico invertido. Então, eu vou passar somente por uma alcinha na carreira inteira. Então, vou pra frente, na próxima alcinha, volto com a agulha. Na próxima, vou pra frente, na outra alcinha, volto com a agulha. E farei durante toda a sequência. Um ponto eu vou pra frente, o outro eu volto com a agulha, somente por uma alcinha. Então, vou indo e voltando com a agulha. Cheguei no último, é só puxar bem. Então, vou ajeitar aqui e vou tentar passar pelo centro do anel. Vou firmar aqui, dar um acabamento na minha ponta. E aí, eu vou tentar garantir que não vai abrir essa peça. Então, dou 2 nozinhos em qualquer parte da peça e volto pelo mesmo buraco que está o fio. E vou intercalando algumas vezes para que não ocorra de abrir. Então, dessa maneira, garanto que a peça fique firme e não descosture de jeito nenhum. Então, volto pelo mesmo buraco e vou intercalando a peça. Então, mais uma vez, dou 2 nozinhos. 1, 2 e passo por aqui. Pelo mesmo lugar onde está o fio, cuidado para não pegar outro ponto. Passo por dentro e agora a nossa cenoura já está pronta. Posso cortar aqui. E vamos dar o próximo passo, que é o acabamento.